Bom dia, pessoal. Tenho o prazer de apresentar hoje a doutora Ana Paula Cury, médica formada pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, mestrado e doutorado na FMUSP, hematologista, com MBA em qualidade na Poli-USP. Ela vai falar para a gente sobre alterações hemostáticas no paciente cirrótico. Muito obrigada pela sua presença. Luciana, obrigada pela oportunidade. Carla, bom dia a todos. É uma honra poder falar alguma coisa para vocês. E esse tema, eu considero ele bastante angustiante, porque a gente às vezes tem um paciente que é cirrótico, tem alteração da coagulação e faz uma trombose, eu tenho que anticoagular, e que remédio eu uso? Então, bastante espinhoso. Então, eu gostaria que vocês respondessem em pensamento essa pergunta. A cirrose é uma doença que leva à hipercoagulação ou a sangramento? Vamos ver o que diz a IA? Fui lá na IA para ver. E o que a IA diz? Que antigamente acreditava-se que a alteração da coagulação levava a maior risco de sangramento. Mas hoje a gente sabe que mudou. O conhecimento está fazendo a gente entender que ela favorece muito um estado pró-trombogênico. Então, a IA, ela não divagou, ela está correta na informação dela, certo? Sempre que eu vou falar de anticoagulação, eu escrevo esse esqueminha aqui de próprio punho, para simplificar. E porque se a gente não relembra isso, a gente não consegue entender fisiopatologia e nem ação de medicamento que a gente usa. Então, simplificando, a reologia sanguínea se compõe de 3 sistemas: o que coagula, o que anticoagula e o que faz a fibrinólise, a lise do coágulo. O que coagula, vocês estão acostumados a ouvir falar do sistema intrínseco, extrínseco, começo da via comum, até formar o coágulo propriamente dito, que é uma rede de fibrina, certo? Com fatores de coagulação, plaqueta, hemácia acumulada, e aquela rede segurando. Para a gente não virar um humano trombo, a gente tem que ter um sistema que anticoagula. Lembrando que para coagular é importante a participação do 8, do cálcio e do fator 5. O sistema que anticoagula é a antitrombina 3, que o próprio nome já diz, ela vem aqui, inativa a trombina e não deixa formar o coágulo. A proteína CIS, que vem aqui, inativa o 8 e o 5 e não deixa a cascata progredir. E o sulfato de heparina. Esse sistema e esse são de produção hepática, com exceção do fator 8, uma parte do fator 8, o fator antígeno von Willebrand. Mas o sulfato de heparina que a gente produz é de produção endotelial. Muito importante saber isso, ok? Uma vez que formou o coágulo, entra o sistema de fibrinólise para poder dissolver o excesso. E para ativar a plasmina, que inativa a fibrina, eu tenho o ativador do plasminogênio tecidual, que vocês estão acostumados a usar na sala vermelha para o infartado e para o paciente com AVC, não é? Ele é muito potente. Você faz na veia do doente, ele dissolve imediatamente coágulos, mesmo de 6 meses atrás, para vocês terem ideia da potência desse ativador. E também tem que lembrar do PAI-1, que é o inibidor do ativador. Então, se eu inibo quem ativa, eu favoreço trombose.
Com esse esquema em mente, a gente vai conseguir explicar a fisiopatologia. Então, eu teria que falar disso, que é muito mais complexo do que isso aqui eu simplifiquei. E eu quero acrescentar no próximo slide uma informação que é muito importante. Quem ativa a proteína CIS é a trombomodulina, que é de produção endotelial também. Então, eu deveria falar todos esses detalhes, mas não precisa. Mas aqui, quem ativa o fator 5 e 8 é a proteína CIS, mas quem ativa a proteína CIS é a trombomodulina, que é de produção endotelial. Com isso em mente, aqui também para falar da fibrinólise, só para mostrar para vocês que o conhecimento está imenso, muito detalhado, e a gente tem que simplificar para entender. Além de falar dos fatores que coagulam, anticoagulam e fazem a lise, a gente tem que pensar nas plaquetas. Sempre avaliar o número, a função e a trombopoetina, que é o hormônio que vai lá na medula, ativa o megacariócito, a stem cell, e produz plaqueta. Vocês estão acostumados com a eritropoetina, que é de produção renal. A trombopoetina é hepática, a produção, tá? Muito importante essa informação. Então, na doença hepática, o conceito atual é que ela leva a um rebalanceamento da hemostasia, com efeitos pró-coagulantes e efeitos anticoagulantes. E outra informação importante é que o clínico não deveria presumir que o paciente dele com cirrose está autoanticoagulado. Por quê? Porque exames de rotina, como um TTPA prolongado, um fibrinogênio consumido, um TP alargado, não detectam o risco real de sangrar ou de ter uma trombose. É muito importante esse conceito, ok, gente? Porque a gente vê, tá com RNI de 2. Isso não quer dizer que ele vai sangrar ou trombosar, não sabemos. Vamos tentar entender isso daqui para frente. Problemas que a gente enfrenta no nosso paciente cirrótico, e isso aqui é muito angustiante no dia a dia, é o gerenciamento da embolia, da trombose, num paciente que já tem um coagulograma alterado com os métodos que a gente usa. Paciente que sangra, o que eu tenho que fazer? E se ele sangra, mas ele tem trombose? Isso é todo dia para a gente, né? E procedimentos invasivos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar plasma? Eu tenho que dar plaqueta? O que eu faço com ele, né? Eu dou complexo fator 7, fator 8, né? Então, esse é nosso dia a dia quando se trata de cirrose. E aí a gente tem que entender um pouquinho a doença em si, porque a cirrose é muito heterogênea. Eu posso ter uma cirrose crônica compensada, ou eu posso ter uma falência hepática aguda ou crônica. Eu tenho no cirrótico alteração de toda a hemostasia, a primária, que é das plaquetas, a da coagulação com os fatores e a da fibrinólise ao mesmo tempo, de modo dinâmico, né? E eu tenho alteração vascular, eu tenho diminuição do fluxo, plaqueta diminuída, inflamação das células endoteliais. Então, na verdade, eu tenho um novo steady state favorecendo trombose e sangramento, que coexistem. Então, na verdade, a gente está com um doente grave na mão e que tem essas complicações e que a gente tenta minimizar danos, né? Então, qual é a coagulopatia na cirrose? Eu tenho as deficiências das proteínas da coagulação, porque são de produção hepática. Eu posso ter deficiência de vitamina K, porque eles têm muita colestase, eles usam antibiótico para PBE, para tudo que é infecção. Isso gera deficiência. Eles têm síndrome desabsortiva, às vezes tem pancreatite junto, e você pode ficar deficiente. Eles têm desfibrinogenemia. O que é isso?
O fibrinogênio está lá, você dosa, mas ele não funciona, tá? Disfunção endotelial por redução da resposta vasoconstritora, distúrbio plaquetário por déficit de produção, porque a trombopoetina é de produção hepática e meu fígado não está produzindo direito. Inibição, porque muitos têm hepatite C, muitos são alcoólatras, e tanto o álcool quanto o vírus C são mielotóxicos, inibe a stem cell na medula. Sequestro esplênico, porque ele desenvolve esplenomegalia. Temos também liberação dos heparinoides endoteliais, porque eles fazem muita infecção bacteriana, então libera heparina dos endotélios que nós produzimos, né? Além disso, fatores que favorecem trombose, redução dos anticoagulantes, que é de produção hepática, você produz menos proteína C, S, antitrombina, leva a um estado protrombótico. Aqui, muito importante para entender a fisiopatologia. Eu tenho aumento do fator 8. Por quê? Porque a porção antígeno do fator 8 é de produção endotelial, não é hepática. Então, isso aqui é muito interessante e vai ajudar a gente lá na frente, tá? Eu tenho aumento do PAI-1, então ele inibe o ativador, então gera um estado protrombogênico também, como eu expliquei no começo. Eu tenho a fibrinólise toda alterada, com aumento contínuo do dedímero. Então, dosar dedímero não adianta, né? Um fluxo sanguíneo reduzido, quando você olha a circulação portal, a estase venosa que ele tem nos membros inferiores, também altera tudo. Muitas infecções que levam ao estado inflamatório crônico e que favorece trombose, como vocês sabem. Além disso, a plaquetopenia. A plaquetopenia não parece estar muito relacionada a sangramento quando ela está acima de 50 mil. Então, a gente fica mais ou menos tranquilo. Lembrando e repetindo que eu não estou produzindo trombopoetina e que eu tenho supressão de medula óssea por os motivos que eu já comentei. Infecções, uso de antibiótico, antiviral e aumento do sequestro esplênico. E o sistema fibrinolítico, que ele tem hipofibrinólise, tá? E isso é associado a um prognóstico muito ruim, e ele tem hiperfibrinólise, detectado por testes viscoelásticos, e aí favorece o sangramento. Mas aqui, não está dando para ler, mas eu prometo explicar, porque é muito importante. Fator 2, né? Conforme o Child evolui, ABC, o fator 2 diminui. Então, a cirrose piorou, produz menos. O fator 5, o Child avançou, o fator 5 reduz. O fator 8, muita lesão endotelial, ele aumenta conforme a cirrose piora. Proteína C, aqui são fatores que coagulam. E aqui, proteína C e antitrombina são anticoagulantes, que reduzem conforme o Child progride. Então, o que eu estou dizendo? Que eu reduzo o fator que faz coagular, mas eu também reduzo os anticoagulantes. Por isso, um novo steady state, por isso, um reequilíbrio da coagulação na cirrose. E agora, eu preciso falar um pouco disso, porque o mundo está mudando para isso, né? A gente está deixando de ficar preocupado com RNI, TTPA, e estamos caminhando para isso aqui. Então, o que é um teste viscoelástico? Eu vou falar, então, do tromboelastograma bem superficial, porque isso aqui exigiria uma aula só para isso, tá? Esse teste, ele é dinâmico, ele avalia a coagulação em tempo real, e ele é usado para pessoas que têm disfunção hemostática global, que é o caso do cirrótico, certo? Então,
ele detecta anormalidades em todas as fases da coagulação. A primeira, a que estabiliza o coágulo, é a fibrinólise. Ele pode ser feito na beira do leito ou em sala cirúrgica, onde ele é usado hoje em dia, né? Porque ele mostra para mim se eu preciso da plaqueta, se eu preciso dar fator de coagulação, ou se eu preciso entender se está tendo fibrinólise, em tempo real. Então, ele é usado na sala cirúrgica de transplante de fígado, de cirurgia cardíaca, que usam grandes volumes de sangue, né? Então, não se usa mais aquela investigação antiga. E só para ilustrar, eu trouxe o desenho do tromboelastograma normal. Esse traçado, ele mostra para mim o consumo dos fatores de coagulação. Essa parte do traçado, ele mostra para mim o uso de plaqueta e fibrinogênio, a participação. Aqui é o maior momento em que está ocorrendo coagulando. E aqui eu comecei a fibrinólise paralelo à coagulação. Então, isso é um tromboelastograma normal. E, só para ilustrar, não vou me ater aqui, quando eu tenho esse traçado aqui, que essa linha está maior, essa aqui, ó, é porque o meu paciente, ele precisa receber fator de coagulação. Quando ela tem esse desenho aqui, o meu paciente precisa de plaqueta e fibrinogênio. E quando tem esse modelito aqui, ele precisa de tudo. Então, e teria muito mais coisa para comentar, mas não é o tópico da aula, não posso gastar esse tempo. O tromboelastograma, ele é feito em tempo real e ele mostra a formação do coágulo e a estabilidade dele, tá? Importante para paciente que tem risco trombótico e hemorrágico ao mesmo tempo, que é o caso do nosso doente. Então, o conhecimento atual da coagulação na cirrose é reequilíbrio da hemostasia, mas é importante saber que, apesar da trombina diminuir ao longo da piora do fígado, ela ainda permanece mais ou menos boa por um tempo, e que existe uma compensação da plaquetopenia devido ao aumento do fator von Willebrand. Vocês têm que lembrar que o fator von Willebrand, que se junta ao fator 8 coagulante, sérico, circulante, forma o fator 8, ele atua com a plaqueta. Então, eu tenho a plaqueta diminuída, mas eu aumentei o von Willebrand. E que o plasma do paciente cirrótico é resistente à trombomodulina, que é aquela que ativa a anticoagulação, ela ativa a proteína CIS. Então, favorece trombose, né? Favorece a hipercoagulabilidade. E o aumento do 8 combinado com a diminuição da proteína C favorece trombose, né? Então, vocês estão vendo que aquele conceito de que doente sangra mudou. Também temos que entender que, de acordo com o tipo de doença hepática, pode ter um ou outro predomínio. Então, é uma doença hepática colestática, como a colangite biliar primária, a colangite esclerosante, favorece trombose. É uma doença esteatótica, favorece trombose. Insuficiência hepática aguda sobre a crônica é uma alteração da coagulação imensa, peculiar, a gente teria que estudar só isso aqui. Insuficiência hepática aguda, ela dá menos trombofilia, mas ela produz menos tudo que depende do fígado, tá? Então tem a ver com o tipo de doença hepática. E a tromboelastografia, ela é muito utilizada, como eu já falei, e é importante saber que se você tem um paciente cirrótico candidato a transplante, você tem que mantê-lo anticoagulado, mesmo com risco aumentado de sangramento, para manter a patência do sistema venoso quando o cirurgião vai fazer a troca. Senão ele vai trombosando mais e quando vai fazer a troca, está tudo muito alterado, tá certo?
E quando a gente usa como teste os métodos dinâmicos da coagulação, a gente reduz transfusão de hemoderivados. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, na maioria dos pacientes que têm cirrose e alteração e que estão assintomáticos, então ele está muito plaquetopênico, RNI muito alto, mas ele é assintomático, a gente não faz nada, deixa lá. Se ele tiver uma possibilidade, ele está muito desnutrido, ele tem uma síndrome desabsortiva, diarreia, muito antibiótico, eu posso dar vitamina K para ele. E aí, quais casos a gente faz intervenção? Então, nós temos que avaliar qual a situação do meu doente. Ele é um cirrótico grave e está infectado? Ele está usando um remédio que pode alterar a coagulação? Ele piorou da doença dele? Então, ele está muito trombocitopênico. Será que ele está usando, por exemplo, heparina e fez um HIT associado, que é a queda da plaqueta associada à heparina? Será que ele desenvolveu uma microangiopatia trombótica do tipo PTT, que seriam situações associadas? Se ele está muito plaquetopênico, mas não sangra, eu não faço nada. Agora, se ele tiver menor que 10 mil, a gente pensa o que fazer. Vocês estão vendo que hematologista se contenta com pouco, né, gente? Bem pouco, tá? Se ele tiver um sangramento ativo, pode exigir uma correção agressiva. E ela não deverá ser baseada em RNI. Profilaxia contra sangramento pré-procedimento, a gente também não faz, né? Isso é uma mudança importante, porque a gente antes falava, não, vamos dar plaqueta, vamos dar plasma fresco congelado, né? Não, não é para fazer. Né? Então, mais uma coisinha para a gente pensar antes de falar de anticoagulantes. Às vezes a gente se vê num cenário que você não sabe se é a doença hepática piorando ou se ele está numa CIVD, certo? Então, como é que eu vou tentar diferenciar isso? É preciso entender, deixar bem claro como é importante a diferença da fisiopatologia. O cirrótico é um fígado que não produz nem fator que coagula, nem que anticoagula. A CIVD, o fígado está bom, está produzindo, mas ele consome tudo, sistemicamente. Então, é muito diferente a fisiopatologia. Só que, na investigação laboratorial, a maioria é igual, e você fica na maior dúvida. Então, o que a gente faz para tentar diferenciar? O fator 8 ajuda. Por quê? Na CIVD, ele está consumido. E na cirrose, como o problema da cirrose é a produção hepática e ele é de produção endotelial, ele está ou normal ou aumentado. Então, pode te ajudar a diferenciar, tá certo? Lembrando que dedímero não é útil, tá? E que as duas situações podem coexistir, porque você pode ter um cirrótico com uma sepse, por exemplo. E a abordagem para o paciente com sangramento? Agora vamos falar um pouquinho de sangramento. A maioria do sangramento no cirrótico é varicoso, é variz de esôfago, tá? E a causa é o aumento da pressão ali vascular. E eu não tenho que fazer nada, eu tenho que corrigir com endoscopia, tentar melhorar a situação das varizes, é isso que eu tenho que fazer, certo? É local, uma intervenção endoscópica. Então, aqui tem um estudo que ele mostra para a gente que pacientes cirróticos e com sangramento de varizes, eles pegaram 1.100 pacientes que tiveram 3.000 procedimentos não cirúrgicos em 20 centros. E eles falaram, vamos ver quantos sangram?
eles perceberam que 3% tiveram sangramento relatado no procedimento e só 0,9% esse sangramento foi grave, tá? O RNI pré-procedimento dessas varizes e o nível de plaqueta não foram preditivos para sangramento. Então, o endoscopista foi lá fazer o exame, estava com plaqueta muito baixa, RNI muito alto, meu Deus, vai sangrar por causa disso? Não, tá? Fatores que favorecem sangrar é um IMC elevado, doença hepática muito descompensada e avançada, aumenta sim o risco de sangramento. Nós estamos falando de um doente grave, né, gente? Aqui eles fizeram um estudo muito interessante, eles pegaram 60 pacientes com cirrose com sangramento de varizes. 30, eles usaram o tromboelastograma para nortear a transfusão. E 30, eles usaram plaqueta e RNI. O do tromboelastograma, dos 30, só 4 tomaram hemoderivados. O que usou RNI e plaqueta, os 30 tomaram hemoderivados. Então, conforme a gente avança na nossa pesquisa, a gente reduz hemoderivados, né? Então, o mundo está caminhando para começar a ampliar o uso do tromboelastograma e a gente vai ter que correr atrás disso, certo? Esse é um estudo de 2020. E o sangramento está muito mais relacionado à variz por hipertensão portal do que à insuficiência hemostática. Então, aqui são fatores mecânicos naqueles vasos, né? E o uso de remédio, que a gente fica bem angustiado quando a gente tem que anticoagular alguém que tem TTPA e plaqueta alterada, né? Primeiro, entender bem o caso. O seu cirrótico, ele está sangrando por quê? Será que deram heparina? Será que ele fez um HIT? Será que ele está com PBE? O que está acontecendo, né? Será que ele tem doença renal, malignidade associada, tá? E aí a gente se baseia em tudo isso para pensar o que fazer. Então, para tratar sangramento em caso de doença hepática, monitore as plaquetas e o fibrinogênio. Ele é nosso parceiro. Não é o RNI nem o TTPA, tá? Se a gente não tiver um tromboelastograma disponível. Então, vamos pensar no HU. Nós não temos, não é? Então, vamos pensar em plaqueta e fibrinogênio. E aí, na maioria dos casos, as decisões não são afetadas pelo TTPA, isoladamente. Dê vitamina K por 3 dias, oral, pega a ampolinha, quebra, manda engolir. Se o seu paciente for desabsortivo, se ele tiver caquético, muito emagrecido, não come, dê vitamina K por 3 dias. Use na veia só se ele não absorver, ok? E aí infunda lentamente para evitar anafilaxia. Dê crio precipitado. Quem é o crio, gente? Ele tem muito mais, ele tem fibrinogênio e muito menos os outros fatores de coagulação e anticoagulação. As pesquisas mostram que quando você mantém o fibrinogênio acima de 120, esse paciente te ajuda a parar de sangrar, tá certo? Alguns especialistas dão fibrinogênio, mesmo se você dosar e der maior que 120, o doente está sangrando, ele dá fibrinogênio. Ele dá o crio precipitado, não é o fibrinogênio. Isso nós temos tudo no HU, tá? Então, você faz uma bolsinha de crio para cada 10 quilos de peso, ok? É isso que tem que fazer se estiver sangrando demais e não tiver uma outra causa. Evitamos concentrado de fibrinogênio
concentrado protrombínico, por exemplo, o fator 7 recombinante. Por quê? São muito caros e não existe evidência de que ajuda a parar de sangrar e, além do que, aumenta a trombose, certo? Então, às vezes, a gente vê o povo aí fora daqui desesperado, eu quero dar um complexo protrombínico. Na verdade, ele está fazendo mal para o doente. Evitamos administrar plasma fresco, porque você dá muito volume para o seu doente e aumenta a pressão portal e aumenta a chance dele sangrar. Quando que a gente dá? Se você já repôs o crio precipitado, corrigiu o fibrinogênio, corrigiu a plaqueta, e ele mantém um sangramento profuso, você acaba fazendo isso, mas isso é a minoria. Procedimentos invasivos. Não fazemos profilaxia pré-procedimento, a não ser que a plaqueta esteja menor que 15 mil. Não administramos plasma fresco congelado. Se ele tiver uma plaqueta menor que 20 mil, tem maior risco de sangrar, é melhor repor na hora do procedimento, tá bom, gente? Na hora. Então, as sociedades de hepatologia recomendam evitar transfusão, inclusive de trombopoetina, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Já essa outra sociedade fala que se a plaqueta for muito baixa, é melhor repor antes. Isso aqui também é muito interessante, a trombopoetina. A trombopoetina já é uma medicação de uso rotineiro. A gente tem a forma oral e a forma subcutânea. É o Eltrombopag, que hoje temos acesso no SUS, alto custo, tá? Para PTI, ok? Ela é bem cara, mas a gente já usa. Comprimido, é de uma eficiência incrível para subir plaqueta na PTI e até aqui. Então, o que ele fala? Se você tem um paciente cirrótico muito plaquetopênico e ele vai para um procedimento de muito risco, por exemplo, uma cirurgia de coluna, uma cirurgia cardíaca, polipectomias extensas, e você tem tempo suficiente, 10 a 13 dias antes, dê o Eltrombopag. Dê lá a dosinha por dia oral, e quando chegar em 50 mil plaquetas ou mais, você para e vai para o procedimento, certo? Em geral, a gente usa 5 dias, tá bom? E você evita ficar fazendo muita plaqueta naquele procedimento, tá? Não, já falei, não administramos plasma antes de procedimento. E trombose de porta? Esse é uma dor de cabeça, porque tá tudo alterado, sangra variz, ainda me aparece com uma trombose de porta, né? É bem desafiador, gente. De novo, o nosso doente é grave, tá? A trombose, ela pode ser aguda ou crônica. Ela é silenciosa, viu, gente? Quando você faz a tomografia, tá lá a trombose. E o seu desenvolvimento, presta atenção nisso, ele contribui com a piora do fígado, porque ele vai trombosando os microsinusoides hepáticos, quando você vê, piorou o fígado também. Ele piora a cirrose, tá? Ao longo do tempo. Mecanismo. Porque a gente reduziu os anticoagulantes naturais, que são produzidos no fígado, o fluxo ali está tudo alterado e hipertenso, gerando disfunção endotelial. Tudo isso favorece a trombose ali. Aumenta, quando a gente tem trombose de porta, o nosso doente está piorando a cirrose dele. Ela pode ser recente, se for menos que 6 meses e ainda não tem circulação colateral, nem hipertensão portal, ou ela pode ser crônica quando tem mais de 6 meses. Se o paciente tem a trombose de porta e não tem cirrose, nós vamos anticoagular, como qualquer doente. E qual é a nossa meta? Recanalizar aquilo ali, fazer dissolver e prevenir o quê?
extensão do coágulo para as veias mesentéricas e esplênica, prevenir isquemia intestinal congestiva e desenvolvimento da trombose crônica com piora da hipertensão portal. Essa é tua meta. Anticoagule o seu doente com tudo que ele tem alterado, tá? Mas e se o nosso paciente já tem cirrose e está com trombose de porta? É uma decisão individualizada. Saiba que seu paciente tem mais risco de sangrar e de trombosar. Se ele for candidato a transplante, tem que anticoagular. Antes de dar o anticoagulante, por favor, rastreie as varizes de esôfago, faça lá os clampeamentos que tem que fazer antes de dar o remédio. E aqui eu trouxe uma meta-análise com 500 pacientes com cirrose e trombose de porta, e a anticoagulação ajudou a atingir uma recanalização parcial ou completa, e a gente deve tratar por 6 meses. A trombose crônica, qual a minha meta? Eu vou anticoagular indefinidamente. Para quê? Para prevenir recorrência, piora daquela trombose, mas eu não tenho mais a meta da recanalização, porque já teve alteração cavernosa e tudo que ocorre na trombose crônica, tá? Então, os dados sugerem que pacientes cirróticos que são tratados com anticoagulação, eles têm alto risco de TEV e de sangramento, as duas coisas. Você está tratando e mesmo assim ele continua fazendo trombose ou ele sangra, né? Então, nós estamos frente a um doente grave. Profilaxia de TEV, de porta, né? De trombose de porta. Cuidar das varizes e, às vezes, redução da pressão lá com os TIPS, né? Lembra dos TIPS? Aqueles catéteres que o hemodinamicista passa para fazer o shunt e reduzir a pressão. Anticoagulação profilática é incerto, e se tiver, só vamos fazer se tiver uma indicação específica, e aí a gente esquece a cirrose e anticoagula. Tratamento de tromboembolismo. Às vezes o nosso paciente tem uma cirrose avançadíssima, mas ele faz uma embolia pulmonar extensa, não é? E o que a gente tem que fazer? Anticoagular. Não esqueça de fazer a triagem das varizes, tá bom? A gente é obrigado, sabendo que tem risco para todo lado. Se eu não anticoagular, a embolia dele piora. Se eu anticoagular, aumenta o risco de sangramento, mas a gente acaba tratando a embolia dele, faz a prevenção das varizes, tá bom? E estou acabando. Vamos falar um pouquinho de anticoagulantes nesses doentes, que também é outro imbróglio, né? A varfarina, ela é de metabolização hepática e excreção renal. Então, eu já tenho um RNI prolongado. Então, o controle do uso da varfarina fica embaçado. Fazer o quê? A gente faz isso. A gente dá a varfarina, controla o RNI para ele não aumentar demais, tá certo? DOAC. O DOAC, parte dele é metabolização hepática. Então, eu recomendo olhar a bula, que está bem atualizada. Então, rivaroxabana, não use de jeito nenhum, nem no Child A. Apixabana, dose normal no Child A e B, não use no C. Varfarin, pode usar varfarina, mas com o RNI da meta atual, que é de 2 a 3, tá certo? Mesmo estando alterado previamente. Então, tem um cirrótico, de cara não use rivaroxa e prefira a pixa, tá bom? Voltando, heparinas. A heparina não fracionada, se eu tenho lá um paciente, um baita TEP, cirrótico, tá na UTI, vou anticoagular com heparina não fracionada em bomba, ok.
A meta é a do TTPA, que a gente está acostumado, mas adianta dosar o 10? Não, por quê? Porque o 10 é de produção hepática, e a heparina ativa a proteína C, que também é de produção hepática. Os dois estão reduzidos na cirrose, então a gente não pode confiar muito nesse resultado, porque vai ser uma coisa incerta. Porque onde a gente veria a atuação da heparina, está tudo alterado. Não sei se vocês me entenderam. E também, então, o anti-10 não ajuda muito. A gente anticoagula com a meta do TTPA. E para acabar, a mensagem final, os conceitos atuais da aula são: acreditava-se em muito sangramento, e hoje a gente sabe que temos mecanismos compensatórios, com baixo risco de sangramento, alto risco de trombose, e, na verdade, um novo steady state. O uso de RNI para as decisões, que a gente mandava da plasma, parará, se tiver no melhor dos mundos, fazer o tromboelastograma, senão é melhor fibrinogênio e avaliar a plaqueta. Transfusão de plasma fresco, pré-procedimento, muita gente tomou plasma fresco pré-procedimento na vida, e isso caiu por terra, tá, gente? É ineficaz e aumenta o risco, porque quando eu dou o plasma, eu dou o fator que coagula e fator que anticoagula. Eu dou tudo. Então, não adianta eu acreditar que quem coagula é que vai fazer o efeito. Então, o melhor fibrinogênio, que eu já estou atuando lá no fim da cascata, e plaqueta. Combinado? Era isso. Obrigada. Maravilhoso. Obrigada, Nossa, Lu, tantas dúvidas, tantas coisas difíceis. Tá. Bom, a primeira dúvida que eu tenho é o cirrótico que chega aqui no HU sangrando, né? É com HDA. O que eu tenho? Endoscopia. Eu tenho, acho que o pessoal ainda tem dado plasma e plaqueta, né? Mas é que como fica com a cirurgia esse caso, não tenho certeza, mas que precisa refazer um protocolo para isso, né? Precisa atualizá-lo, precisa, porque mudou o conceito. Agora, a plaqueta daria se tiver abaixo de 20 mil. Só 20 mil mesmo sangrando? Ou sangramento muito profuso, abaixo de 50 mil, tá? E dá crio nesse caso, não? Do que está sangrando? A primeira coisa é corrigir a varizes, tá? Com endoscópico, né? E aí continua sangrando, você vai dar plaqueta e crio. Plaqueta e crio, Se tiver que dar algo, é crio e não plasma. Porque ela distende as varizes, você vai dar volume, vai levar anticoagulante junto. Então, se tiver que dar alguma coisa, é crio. Tá? Precisa organizar isso. Certo. E deixa eu ver aqui mais outra coisa que eu ia te perguntar. Tá. O paciente que interna só por internar, a profilaxia que a gente faz normalmente, tem alguma recomendação específica para o cirrótico? Não? A mesma. Que a gente... A mesma. Se ele está lá acamadão e ele vai ficar paradão, a imobilidade, você vai fazer profilaxia. A não ser que ele tenha menos que 20 mil plaquetas, esteja sangrando, sangrou, aí não. Mas se ele tiver plaqueta... Porque ele é um paciente acima disso, mais baixa, mesmo assim faz? Ele é trombogênico. Difícil, e quando eu vejo uns 80 mil, não tenho muita coragem de dar. 50 mil, né? Ele nunca sangrou. E ele vai ficar acamadão. Ele está inflamado. Ele tem risco trombogênico. O tromboelastograma é muito caro? Ô, Lu, é caro, sim, porque você tem que ter o aparelho, você tem que ter a pessoa treinada, você tem que montar.
Ana, queria parabenizar aí, excelente, Obrigada. Um tema muito importante. Obrigada. A gente, na nossa prática clínica, quantas vezes se depara com esses pacientes, meu Deus, e agora, o que eu faço? Angústia. Que ele sangra, mas trombose, quantas tromboses de porta que a gente encontra achado de exame? Sim. E às vezes dá aquela dúvida, será que nesse caso anticoagula ou não anticoagula? Assim, tem muitos temas ali. Mas eu queria falar do tromboelastograma, que é uma dúvida que eu tenho até como aí chefe do serviço, se vale a pena, né? Isso aqui a gente precisa fazer uma estruturação até, assim, tipo, os dados científicos que embasem para a gente, de repente, pedir para padronizar isso, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Assim, o quanto que a gente, na prática clínica, usa, pensando no nosso serviço, que a gente não é um serviço de transplante hepático, né? Pensando num contexto de um hospital secundário. Vocês estão gerando uma demanda para mim, eu prometo correr atrás, porque a gente tem que pensar em quem são esses profissionais, o preço da máquina, dos reagentes, né, estruturar o serviço, quanto custaria, e a demanda nossa. Quantos tromboelastogramas eu pediria? Talvez seja, o pessoal pode ser treinado, não é mesmo, se comprar o equipamento, então a gente vai ter que estudar isso. Porque é uma coisa que, assim, na minha época, sei lá, nem se falava disso, na minha época de residência. Tá mudando rápido. Exato, então eu não tenho experiência nenhuma com tromboelastograma. Eu, quando preparei a aula, eu quis citar, porque os trabalhos hoje já estão publicando em cima disso, pensando em preparar uma aula de tromboelastograma. Porque fora daqui, já chega para a gente analisar. Olha, fiz politrauma. Tudo aquilo que tem sangramento ativo, ou risco de trombose, ou de consumo de muita hemácia, é o tromboelastograma. Acho que para os nossos pacientes de UTI, eu fico pensando também, né, como gestor, a gente recebe muita notificação do comitê transfusional, pediu tal coisa, não usou, porque assim, o médico pensa, olha, esse paciente vai fazer uma cirurgia, e aqui como tem coisas hemoderivados que a gente não tem, a gente tem que pedir para vir, vai que ele precisa, e aí chega na hora, não precisa, e você acaba cancelando, e aí a gente recebe uma notificação, foi cancelado tal coisa e tal, e eu consigo entender essa questão do banco de sangue, e consigo entender o colega que fala, gente, mas e se ele precisar, que vai demorar para chegar, né? Então, não sei se o tromboelastograma também, nesses casos, poderiam ajudar a gente no uso mais racional dos hemocomponentes. Eu acho que merece uma aula. É uma impressão que eu tenho. Né? Então, você já está convidada para dar essa aula. Obrigada. Tá? É demanda, eu vou ter que ir atrás da parte de estruturar o serviço, né? Tá. Certo? Obrigada. Mas eu acho que a gente precisa começar a se inteirar desse assunto, né? E antes de procedimentos, além de avaliar, fazer o rastreio das plaquetas, das varizes, a plaqueta pré-procedimento, se abaixo de 20 mil e sangramento profuso, se abaixo de 20 mil sem sangramento exagerado, agora se está um sangramento profuso e está 50 mil, você dá. Tá. E crio. Sangramento profuso, as duas coisas, plaqueta e crio. Que é difícil o anestesista, o cirurgião, operar com uma plaqueta menor do que 100 mil, né? Geralmente. Né? Mas você viu, né? Todas as pesquisas mostrando que... E se tiver que dar um tem mudado, sabe? Tá. Agora, você vê, né? Procedimento de coluna. Você vai fazer uma cirurgia eletiva. Você tem o Eltrombopag para dar. Né? Hoje já tem no SUS alto custo. Funciona pra caramba, é oral, gente. Tá? E quanto tempo dura o efeito dele? Alguns dias. Então, você atingiu a meta, parou de tomar, em poucos dias vai cair. Tem que dar diário, 12 dias antes? Você tem que ter um tempo, porque quando você começa a dar, demora uns dias para subir. Hora que sobe, chegou em 50 mil, libera para o procedimento. Tá. Entendeu? E o anticoagulante, duas dúvidas. Na internado, a heparina, pelo que eu entendi, então, é melhor dar baixo peso do que a enoxa, né? Porque a monitorização pelo TTPA é melhor do que pelo fator 10, né? Se você... Não. É melhor usar o não fracionada do que a baixo peso, né? Se você tem uma embolia e vai pôr na UTI, você vai começar com a heparina mesmo, não fracionada. Não fracionada, melhor. Né? Agora, você pode usar a de baixo peso, está entrando no lugar da não fracionada, a gente tem usado.
E aí A não, gente tem. você ajusta de Você alguma segue forma a como dose? Você segue como se ele não fosse um cirrótico. Você começa em uma embolia importante, você põe numa UTI, começa, e depois você muda, tá bom? Ah, Segue tá joia. como se fosse um não cirrótico, sabendo que você tem na mão um doente gravíssimo, que se você não fizer isso, ele piora da trombose. Se você fizer, o risco dele sangrar é muito maior do que alguém que não é cirrótico. E a varfarina, eu fiquei pensando, olhando aquela tabelinha que está dizendo que é liberada, né? É. Eu acho que muita gente deve ficar subtratada ali, Vai né? fazer o quê? Né? Fazer Porque o quê? Você vai se o manter o NR RNI, já é 1,8. Você vai ficar ali É entre saber 2 se- e 3 e rezar, né? Não. O Apix é o que mais Deixa eu tem ver se tem sido mais usado. dúvidas. Alguma dúvida, gente, mais? Vocês têm aí de... Difícil, hein? Esse assunto, né? Esse assunto é árido pra caramba e é muito extenso, né? Imagina se a gente fosse falar de trombose de porta com as novidades que tem hoje. Eu acho que essa sua aula vai gerar protocolos, né? porque a gente vai chamar o pessoal Sim, da cirurgia para sim. ver, porque com certeza eles não estão dando CRIU Sim, no sangramento. tem que mudar o conceito. Por isso que eu É. quis trazer também. Ah, tá. Online, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Então tá bom. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma dúvida. Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.